Olá, sou Carla Lopes, coordenadora do Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra. Hoje vou apresentar o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Colégio Pedro II, uma experiência diferenciada em se tratando de implementação da Lei 10.639 de 2003. Para quem não conhece, o Colégio Pedro II foi fundado no Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1837 e é uma das mais tradicionais e conceituadas instituições públicas de ensino básico do Brasil. Na formulação de uma política educacional de implementação da Lei 10.639 de 2003, o Ministério da Educação executou uma série de ações, dentre as quais o fortalecimento dos núcleos de estudos afro-brasileiros, NEABs, constituídos nas instituições públicas de ensino. Vou encontrar a pedagoga Alessandra Pio e o professor Arthur Batista para conhecer esta experiência, que já tem um grande feito, o primeiro circuito afro-brasileiro, realizado entre os meses de outubro e novembro de 2014, caminhando agora para a sua segunda edição. O NEAB é fruto de alguns anos de demanda da comunidade escolar, mas da comunidade escolar interessada no tema da lei. Porque há alguns anos, desde a promulgação da lei, alguns professores e alguns técnicos também vêm debatendo em espaços reservados, a princípio, uma maneira de tornar a lei factível aqui no Colégio Pedro II. Porque nós entendemos que a existência da lei não iria garantir a sua implementação automática. E, alguns anos atrás, nos idos 2010, 2011, de 2010 até 2012, nós tínhamos participado de encontro com a Secretaria, a SECADI, e sobre a implementação da lei nas escolas em âmbito federal, e era uma questão delicada para o Colégio Pedro II, porque, segundo a opinião da SECADI, e a nossa opinião também, o Colégio Pedro II pouco tinha feito até aquela época para a efetiva implementação da lei. Então, depois de algum tempo de mobilização e de trabalho junto à reitoria, nós conseguimos, somente em 2013, que fosse portariado o NEAB. Nós fizemos, juntamente com a professora Glória Ramos, nós fizemos um pedido oficial à reitoria, rascunhamos um projeto, baseado naquilo que os parâmetros da lei já preconizavam, da necessidade dos NEABs como veículos de implementação da lei, e apresentamos à reitoria que, de pronto, portariou e criou o NEAB. Mas uma vez criado o NEAB, tudo ainda estava por fazer. Nós fizemos uma primeira reunião em 2013 e começamos a delinear aquilo que seria mais tarde o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ele tem uma missão, não é? Que nós, no momento de criação, nós pensamos em uma missão que seria realmente participar do projeto de implementação da Lei 10.639 no currículo, que ainda não é oficial, ainda não está implementado. Então, a missão principal seria promover o debate, pesquisas, extensão, cursos que aprimorassem para que a gente pudesse, fazer essa implementação. A implementação da Lei 10.639 no currículo do Colégio Pedro II, como nós acreditávamos, naquela elaboração, eu falo nós porque o professor Arthur é representante aqui do centro e também participou daquelas discussões iniciais na criação, nós pensávamos naquele momento que seria só trazer o conhecimento do corpo docente, das chefias de departamento, as diretrizes curriculares, a partir da lei e a própria lei. E aí as demandas para adaptação seriam criadas, e não foi assim. Nós
vários e-mails que eu passei enquanto coordenadora, passando o e-mail institucional do NEAB, informando as diretrizes, pedindo para que qualquer dificuldade eles entrassem em contato, porque na equipe do NEAB nós temos professores doutores capazes de auxiliar. Nós não obtivemos nenhuma resposta de todos os departamentos que esse e-mail foi encaminhado em abril de 2014, né? E não obtivemos nenhuma resposta. Então, a partir daí, nós percebemos que teria que haver uma outra forma de fazer o conteúdo chegar ao colégio. Então, nós começamos com atividades para fomentar o debate, não é? Atividades pequenas. Só que isso também dependia do representante do campus ter uma boa abertura, ter a vontade política de institucionalizar aquele debate, o tempo, porque o currículo do colégio, ele demanda demais do professor, então por mais que os professores estejam querendo fazer alguma coisa, ele sempre diz, olha, eu quero, mas não vai dar nesse momento, nem nesse, nem naquele outro. Então, a partir daí, pensamos o primeiro circuito cultural brasileiro. Para quê? Para fazer um momento único em toda a escola. Várias vezes eu ouvi, o professor Arthur também trouxe assim, estão dizendo que a gente precisaria fazer alguma coisa pequena. Eu falei, não, a lei é grande, o currículo é grande, a escola é grande, tem que ser um evento grande. Então a gente foi a todos os campos da escola, houve alguns empecilhos, o segundo turno, por exemplo, né, impediu que nós estivéssemos em Realengo 2, é uma dívida que nós temos com aquele campus, mas fomos criando a metodologia a partir da realidade que a gente pôde implementar. E aí a demanda também veio a partir de alunos. O professor Arthur pode falar melhor sobre essa questão da criação, da proposta dele de um curso de extensão de cultura e mitologia iorubá, para atender a demanda de conhecimento que os nossos alunos não têm. Né? Conhecimento sobre África, conhecimento sobre cultura africana, é uma lacuna a ser preenchida, e isso nós não daríamos conta com atividades. Então, foi preciso institucionalizar um curso, que foi a ideia foi comprada pela unidade, não pela pós-graduação, não pela diretoria de extensão, pós-graduação de extensão, não, é da unidade. Aí o professor pode falar melhor sobre como surge essa... O que nós percebemos foi que, e a duras penas, já nesse tempo de trabalho do NEAB, é que a existência da lei e a aplicação da lei, de maneira alguma, vai se dar de forma automática. Se trata de uma questão política acima de tudo. Não é? Garantir nos currículos do ensino básico o ensino de história da África e da cultura africana e afrodescendente depende de algumas tomadas de decisão, mas também de algumas atitudes um pouco corajosas, porque nós temos que romper com determinados tipos de práticas que estão arraigadas no dia a dia, no cotidiano escolar e na prática docente. A prática docente ainda tem a escolha se trabalha ou não o conteúdo da lei, mesmo sendo lei. Esse diálogo entre o NEAB e os currículos, o projeto do NEAB e os departamentos, aqui, o Departamento de História, de Língua Portuguesa, é fundamental. E é um diálogo que nós estamos iniciando ainda, e estamos começando a travar essa batalha, né? A batalha da sensibilização. Não é ensinar o conteúdo de história da África como uma concessão, né? Mas como uma dívida histórica que nós temos com os afrodescendentes, mas também com todos os brasileiros. A história do povo africano no Brasil é uma história de todos, não é uma história que interessa só a um ou só a outro, é um patrimônio da humanidade. E nós e os nossos alunos afrodescendentes ou não, eles têm o direito de receber essa herança. Então, a estratégia do NEAB foi, enquanto o nosso debate continua com os departamentos, nós vamos oferecer de forma extracurricular, através de um curso de extensão, voltado somente para a cultura africana, o curso de cultura e mitologia iorubá. Então, a ideia é, vamos viabilizar a lei dentro ou fora dos currículos diretamente, dentro ou fora da sala de aula de maneira cotidiana. A África tem que ser falada, a África tem que ser vista, os conteúdos têm que ser conhecidos, né? Dentro ou fora de sala. Então, nisso, nós temos, até agora, tido uma demanda muito legal, um sucesso relativamente bom, até porque os alunos têm reconhecido o esforço que nós temos feito por isso. Nós precisamos ter uma cara. Qual é a cara do NEAB? Porque o NEAB é o único NEAB que tem educação infantil
e primeiro segmento de educação básica, porque nós temos NEABs universitários. Não é? Então, essa estrutura de NEAB, que nós, naquele primeiro momento, pegamos vários regimentos de outros NEABs já existentes há vários anos, né? E a partir dali a gente começou a, olha, isso é importante para um NEAB de educação básica, isso também. Fizemos um regimento, só que com o caminhar, né, a gente percebe que isso não atende a todas as demandas. Atender a todas as demandas também é uma coisa, né, é o nosso desejo, mas não é possível nesse primeiro momento. Então a gente percebe as demandas e vai refazendo, reorganizando o regimento. Então a nossa prioridade de discussão, não é agora, temos representantes do NEAB, eu inclusive, nas câmaras setoriais que o colégio criou para a discussão da reelaboração do projeto político-pedagógico institucional. Então é aí que nós estamos inserindo verdadeiramente o debate e a lei, porque até então isso fica dependendo muito da vontade individual de cada professor, e isso não acontece numa demanda muito grande. Existe um NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e em cada unidade, em cada campus, nós temos uma representação do NEAB. Eu, por exemplo, sou representante do NEAB aqui no Campus Centro. A coordenadora geral, que é a Alessandra, ela tem como missão coordenar esses trabalhos de campus e coordenar também os trabalhos que são intercampus, né? Como é o caso do nosso circuito cultural que aconteceu no passado, que vai acontecer esse ano também. Essa organização de representação em cada campus que o NEAB possui, ela saiu desse primeiro momento, né? Após a criação em portaria, nós tivemos uma grande reunião que foi a apresentação, olha, está criado o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e agora? Então, formou-se um grupo, um GT provisório, que elaborou um regimento, né? Regimento esse que nós estamos revendo, porque foi questionado o regimento, até a validade desse regimento também foi questionada, enfim. O primeiro circuito cultural afro-brasileiro do Colégio Pedro II, para mim, para a profissional pedagoga Alessandra, foi um divisor de águas no NEAB. O que aconteceu no Colégio Pedro II naquele momento foi uma visibilidade da questão negra dentro da escola. E a associação entre essa questão negra, racial, com o NEAB. Então os alunos começaram a dizer, eu estou com um problema assim, fala com o NEAB, porque tem o NEAB. Então foi importante a visibilidade para o núcleo. E agora, o trabalho também da gente colocar em cada campus uma pessoa ícone dessa batalha, né? Então tem algumas pessoas que durante esse movimento, durante esse trabalho, se configuraram como essa representação, outras não. E algumas questões internas, como foi uma questão anterior que vocês colocaram sobre qual é a missão, como o NEAB trabalha, depois desse circuito, essas perguntas começaram a se acirrar, porque isso não estava muito claro. Por exemplo, qual é a postura do NEAB diante de uma questão racista dentro da escola? O NEAB se manifesta? Né? Então começaram a surgir questões, a coordenadora está falando pelo NEAB ou está falando por ela mesma? Né? Quem é a coordenadora para falar isso? Nós não acertamos isso antes. Então muitas questões começaram... É um núcleo de ação, de militância ou de pesquisa. Exato. Né? Só que nós entendemos que uma coisa agrega a outra, né? Mas não é uma questão pacífica. Ela atende. E é multifacetada, né? Nós não podemos nos dedicar à pesquisa no tema sem nos envolvermos com o tema e com a militância. Até porque nós estamos imersos na questão racial por questões mais do que óbvias, né? Porque militamos na questão racial, com o NEAB ou sem NEAB. Né? Então nós aliamos o conhecimento à ação, a pesquisa à ação, a pesquisa e a militância. De uma forma não muito bem entendida por todos, né? Mas é isso que o nosso NEAB é. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos construindo. Né? E é uma questão política, é uma questão de poder também dentro do Colégio Pedro II, se colocar tão claramente contra o racismo e dizer o que é o racismo, dizer quem está sendo racista. E também é uma questão muito delicada, de repente o Colégio Pedro II não estava preparado para admitir que existe uma coordenadora negra, de pele preta, que fala em primeira pessoa, né, que não tem medo de não ser docente dentro da escola, porque existe também essa separação aqui dentro, né? Então é muito problema para o colégio administrar. De repente eu assumo que isso foi complicado também para dentro do grupo,
Porque a desqualificação não é só de fora, também tem essa desqualificação dentro. A mulher preta falar em primeira pessoa é muito complicado. Lá fora a gente tem dificuldade para assumir isso. E aqui dentro como a gente lida. Por isso que eu digo, é importantíssimo o momento pós primeiro circuito, porque ele deixa todas essas questões ebulindo. Não é? Então nós temos outros lugares de militância negra dentro da escola. Tem um grupo de trabalho do sindicato, que é o GT Negras e Negros, qual nós também fazemos parte, e outros membros do NEAB também fazem parte, mas não todos, e que é um grupo que é de mais ação. Então dá para perceber que as pessoas aceitam, é mais admissível um grupo de trabalho do sindicato ter esse tipo de ação. O NEAB não. O NEAB é um núcleo de estudos, não é? Então a questão da formação do grupo de pesquisa também é importante. Não é? O empoderamento dos nossos docentes negros é importante. O empoderamento do nosso aluno negro que vai participar da iniciação de pesquisa é importante. Então tem todo um cuidado e tem todo um debate por conta disso. Né? Daí vem a metodologia. Só quando há o conflito que a gente vai descobrindo. Eu acho que esse legado, essa primeira coordenação pode dizer que deixou. Nós colocamos o racismo para aparecer, sim, a partir desses debates e a partir da inserção provocativa de uma coordenadora negra nesse grupo. Eu acho que isso foi negra e técnica, né? Que é o empoderamento de uma classe dentro da escola que não costuma ser empoderada. Então, acho que isso também fomentou muita coisa. Outros legados, vocês podem ver na página do NEAB, os eventos que a gente foi tentando fazer. O Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra é uma metodologia de implementação da Lei 10.639, de 2003, e um observatório de práticas pedagógicas em relações étnico-raciais nos espaços formais e não formais de ensino. Esperamos continuar este bate-papo com você em nossa página no Facebook. E aproveite para conhecer por lá nossas outras produções. Além disso, visite nosso perfil Consciência Negra, também no Facebook. Outras formas de entrar em contato conosco pelo Twitter, @Consciência Negra, e pelo e-mail programa.rdcn@gmail.com. Então, até lá!